Senhor Jesus, eu não mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, teu corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o vejo, faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta me agradar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais os dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Tu vencedor em Cristo. Senhor, na sua presença, agradecidos pelo dia de hoje, pela vida que o Senhor nos tem dado, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Precisamos da tua graça. Precisamos da tua graça, Senhor, para passar esses momentos difíceis que estão assolando toda a terra, Pai, todos os lugares. Senhor, há famílias que estão chorando seus mortos nesse momento, há famílias desesperadas, há famílias, ó Deus amado, que estão com seus entes queridos internados, há profissionais que estão colocando a vida em risco, ó Deus, e é um momento muito difícil para toda a humanidade, Pai. Esperamos que disto tudo, ó Deus bendito, possa haver um mover do Teu Espírito Santo para que todas as pessoas, toda a humanidade possa entender, ó Deus, que precisa de Ti, Pai. Não que precisa de Ti apenas para a solução de um problema pontual como esse, mas que precisa de Ti como Salvador da vida, como Salvador. Nós queremos ver, ó Deus amado, as pessoas nesse momento tomando consciência dos seus pecados, se arrependendo, se prostrando diante do Senhor, confessando a Ti como o único e suficiente Salvador, Pai. Nós não sabemos, ó Deus, qual será o resultado disso, como esse momento vai terminar, como essa epidemia, essa pandemia vai acabar nem encontrar.
mas nós sabemos que aqueles que confiam no Senhor, que entregam sua vida e seu coração a Ti, que confessam seus pecados, se arrependem e se entregam totalmente ao Senhor, essas pessoas, ó Deus, escapando desse vírus ou não, estão seguras, porque têm vida eterna com o Senhor. É isso que nós desejamos para a nossa vida e para todos aqueles, ó Deus, que puderem e conseguirem ou terem o privilégio de ouvir o Teu Evangelho nesses dias, Pai. Que haja um avivamento, que haja quebrantamento, que haja arrependimento e salvação por todos os lugares. Queremos meditar um pouco na Tua Palavra agora. Pedimos que o Senhor nos dê clareza e graça para que possamos, ó Deus, crescer e nos fortalecermos no Senhor nesse momento difícil. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. É um momento difícil, uma situação um pouco diferente, né? Nós gostaríamos de ter estado na igreja hoje, termos o nosso momento de louvor e adoração, revermos os irmãos, nos abraçarmos, nos confraternizarmos e também ouvirmos a palavra de Deus, intercedermos juntos, clamarmos juntos ao Senhor, mas infelizmente o momento não nos permitiu. Eu tentei mandar o vídeo mais cedo, mas não consegui fazer, não consegui enviar. Então agora eu estou começando agora. Prometo que amanhã eu vou entrar mais cedo, tá bom? Amanhã eu vou estar online um pouco mais cedo. E eu aviso antes, vou avisando antes aí. Queridos, enquanto nós temos essa restrição aí de não podermos abrir as igrejas e cultuar o Senhor, nós vamos tentar nos reunir por aqui. Se vocês mandassem notícia, tanto pelo Facebook ou pelo WhatsApp, se todo mundo está bem, se alguém precisar de algum auxílio, algum socorro, alguma coisa, estejam nos procurando também. Vamos tentar não perder o contato durante esses dias aí de restrição e de quarentena, ok? Vamos procurar estar juntos, vamos buscar juntos a presença do Senhor. E como são dias de restrições, eu senti de Deus a gente iniciar uma reflexão juntos aqui e vamos caminhar juntos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A carta aos Filipenses o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma, estava privado da sua liberdade de ir e vir, não é mais por ser uma prisão domiciliar, ele podia receber discípulos, ele podia pregar o Evangelho, podia falar livremente da palavra de Deus, embora estivesse preso. E embora Paulo estivesse numa situação adversa, de restrição, a carta aos Filipenses não é uma carta triste, derrotista, muito pelo contrário, é uma carta alegre, uma carta para cima, que nos inspira a continuar lutando, apesar das dificuldades. Então, se você tem aí sua Bíblia, abra na carta aos Filipenses, no capítulo 1, e a gente vai fazer uma exposição de toda a carta, verso a verso. Nós vamos tentar compreender essa carta, aplicar ao nosso coração e ver o que nós podemos tirar de lições e de aplicações para a nossa vida nesse momento que estamos passando aí de dificuldade, ok? Então vamos lá, Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no
por Cristo Jesus. E também faço oração. O amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Muito bem, nós vamos ficar com esse trecho aqui na carta aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo começa fazendo uma saudação. Ele começa saudando os irmãos, juntamente com Timóteo, que provavelmente seria o portador dessa carta e o carteiro, vamos dizer assim, o mensageiro a entregar essa carta aos irmãos da igreja de Filipos, né? E o apóstolo Paulo está mandando aqui um abraço, está mandando saudações, lembranças a todos os irmãos daquela igreja, principalmente aí, né, os presbíteros, né, os diáconos, os bispos, né, como diz o texto, desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estivessem com eles. É a saudação própria do apóstolo Paulo, costumeira, que ele sempre costumava usar em suas cartas. E Paulo começa falando nessa carta sobre oração. O início dessa carta é o apóstolo Paulo falando a respeito das suas orações em relação aos filipenses. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus. Ele, ao lembrar dos filipenses, a primeira reação do apóstolo é agradecer ao Senhor. Versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. O que o apóstolo Paulo lembrava dos filipenses? Lendo o livro de Atos, a gente aprende que o apóstolo Paulo prega na cidade de Filipos como sendo a porta de entrada do evangelho para a Europa. Paulo está numa de suas viagens missionárias e as portas se fecham para aquilo que ele intentava fazer. Ele gostaria de pregar em alguns lugares e o Espírito Santo não permite, porém, numa noite, numa visão, ele vê um varão da Macedônia que fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. E essa é a primeira cidade da Macedônia, que também era a porta de entrada da Europa. O apóstolo Paulo então navega até aquela cidade e chega ali e começa a pregar o evangelho naquele lugar, naquele local. Acontece uma situação um pouco diferente, porque, ao que tudo indica pelo texto que a gente lê, a cidade de Filipos ou tinha muito pouco judeu ou não havia quase judeus na cidade, porque Paulo não vai à sinagoga, não tem registro de Paulo ter ido à sinagoga de Filipos, talvez nem houvesse sinagoga ali. O apóstolo Paulo, sempre que ia pregar numa cidade pela primeira vez, ele procurava primeiro os judeus, ia às sinagogas, anunciava o evangelho ali para aqueles que queriam se converter, entregar a vida a Cristo, e depois ele ia aos gentios. Mas em Filipos foi diferente, não teve sinagoga, e num sábado Paulo sai para fora da cidade, num lugar onde lavavam as roupas, na beira do rio, procurando ali um lugar para oração. E quando eles estavam orando, uma mulher se aproxima deles, a Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária, e eles então evangelizam essa mulher. Ela hospeda, os discípulos na sua casa, e eles então começam o trabalho ali. Muitas pessoas se convertem, a família de Lídia, as pessoas que vivem com Lídia se convertem, e o evangelho começa a crescer naquela cidade. Então o apóstolo Paulo, com alegria, se lembra disso, dos momentos em que esteve naquele local, de como foi recebido, de como o evangelho começou a ser pregado naquele lugar, e ele começa a dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito, e ele estava fazendo isso com alegria, Paulo, quando ia orar pelos filipenses, ele orava com alegria. O versículo 4 diz que ele fazia isso com alegria por todas aquelas pessoas, por todos aqueles irmãos nas orações. E o motivo da alegria do apóstolo Paulo, a gente vê no versículo 5, porque Paulo diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É muito interessante a gente ver que a alegria do apóstolo Paulo, ao lembrar daqueles irmãos, não só pela maneira como o Evangelho chegou e começou a ser ensinado naquela cidade,
como eles permaneceram na fé. Não é muito comum a gente ver as pessoas começarem bem um projeto, começarem bem uma caminhada cristã, começarem bem na vida com Deus, e não só na vida com Deus, mas em outros aspectos também, no casamento, na carreira profissional, né? Começam com entusiasmo, mas com o tempo muitas pessoas esfriam, desistem, né? Desistem da família, desistem do ministério, desistem da fé, mas aqueles irmãos não, apesar do apóstolo Paulo estar numa prisão, apesar do plantador daquela igreja estar restrito da sua liberdade, aqueles irmãos eles continuaram a proclamação do evangelho da mesma forma como eles haviam começado. O verso 5 diz que eles estavam participando da proclamação do evangelho desde o primeiro dia até o momento em que Paulo tem notícia deles na hora de redigir e de escrever a carta. Que bênção, irmão! Que mesmo em tempos difíceis, que mesmo em momentos de tribulação, eu creio que para aquela igreja ver seu primeiro pastor, ou ficar sabendo da prisão do seu primeiro pastor, deve ter sido um momento difícil. Assim vai estar sendo difícil para a gente hoje. A gente não pode ir a todos os lugares, alguns estão privados de trabalhar, alguns estão agressivos, tristes, porque correm risco de serem contaminados, ou porque tem parentes que são suspeitos de contaminação. Essa tensão toda, é possível que muitos desanimem, que muitos se entristeçam ao ponto de ficarem inertes, inclusive, mas aqueles irmãos fizeram assim. Eles permaneceram firmes desde o primeiro dia de Paulo naquela cidade, até o momento que ele estava preso e impossibilitado de fazer a obra de Deus como ele sempre fez. Irmãos, que nós também sejamos motivo de alegria nas orações de todos eles que nos amam, que intercedem por nós, pelo fato de permanecermos firmes na fé. É importante permanecermos. Mas o apóstolo Paulo, ele continua nos falando, continua escrevendo, ensinando, e o versículo 6 é muito interessante, porque ele diz assim: estou certo de que ele começou a boa obra até o dia de Cristo Jesus. E aqui a gente descobre o segredo pelo qual aqueles irmãos ainda continuaram proclamando o evangelho como no primeiro dia. É que eles sabiam, assim como Paulo sabia, e eu creio que foi isso plantado no coração deles pelo próprio apóstolo, que quem plantou aquela igreja, quem começou aquela obra, quem anunciou a palavra de Deus ali, quem fez com que a palavra do Senhor pudesse entrar nos seus corações, no seu entendimento, não foi o apóstolo Paulo, não foi Silas, apesar de serem grandes obreiros, apesar de estarem pagando o preço do evangelho. Foi lá em Filipos que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, mas Deus uma maravilhosa ali. O carcereiro e toda a sua família se converteu, eles deixaram a igreja plantada naquele lugar, mas a noção de que era o Senhor quem era o autor da obra, que estava sustentando a obra, sustentando o evangelho, o crescimento da igreja naquela cidade, é o que fez aquele povo continuar. E aquele povo, assim como o apóstolo Paulo, sabia que o Senhor começou a obra e o Senhor ele era fiel para completar. Irmãos, é muito importante nesses dias que nós estamos restringidos aí da vida comunitária no tempo, na igreja, de estarmos juntos, que nós saibamos isso, que quem plantou o evangelho no nosso coração foi o Senhor, através da presença do Espírito Santo. É claro que Deus usou pessoas para isso, né? Tá meu pai online aí, meus irmãos estão online, né? O meu irmão, e eu agradeço aí a presença de vocês, mas por mais que Deus tenha usado pessoas para nos influenciar, para falar conosco, para nos ensinar a palavra de Deus, quem planta a palavra no coração do homem é o Senhor, através da presença do Espírito Santo. É Ele que faz a obra no nosso coração. A obra de Deus no nosso coração não é algo que seja feito apenas por comportamento e corações. A obra de Deus é soberana, ela não muda de dentro para fora. Nós não podemos achar que o Evangelho é apenas uma boa filosofia moral, é
pode praticar boas obras, uma pessoa pode ter boas atitudes, uma pessoa pode ter bom comportamento, sem contudo ter sido transformado pelo Evangelho. O mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala que é possível que pessoas possam falar a língua de homens e de anjos, que pessoas possam entregar os seus bens aos pobres, possam ter fé que transporte montanhas, possam entregar o corpo para ser queimado, e mesmo assim não ter amor, mesmo assim não ter uma vida totalmente consagrada a Deus. Porque não é o Evangelho. O Evangelho não é uma mudança de atitude, mas é uma mudança de coração. E é Deus que faz isso. E aqueles irmãos permaneceram firmes diante da tribulação, porque eles compreenderam que quem estava fazendo tudo aquilo na vida deles e através deles era o Senhor. E o Senhor, quando começa um projeto, ele não deixa de inacabado. O Senhor não deixa um projeto pela metade. Então, nesses dias que nós estamos restritos aí, é preciso a gente saber que a obra que foi feita no nosso coração não foi a igreja que fez, não foi o pastor que fez, não foram os líderes da igreja que fizeram, embora sejam instrumentos de Deus para nos abençoar, a boa obra quem começou no nosso coração foi o Senhor. E o Senhor não está preso, o Senhor não está restrito, o Senhor não está de quarentena, o Espírito Santo continua agindo e a obra de Deus pode continuar avançando como estava naquela ocasião. O apóstolo Paulo na prisão e a obra de Deus continuava plenamente. A obra de Deus continuava acontecendo em todos os lugares. Paulo escreveu várias cartas dessa primeira prisão, não foi apenas essa. Mas nós precisamos entender os momentos agora de restrições, em que não podemos congregar fisicamente. O Senhor está do nosso lado, o Espírito Santo continua trabalhando, continua agindo. Ok? No verso 7, agora o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. O apóstolo Paulo achava agora que era justo ele pensar isso a respeito daqueles irmãos, porque aqueles irmãos eles participavam da mesma, tanto enquanto eles estiveram juntos, não é? Ali na cidade de Filipos, quanto o sentimento e a amizade agora, porque Paulo fala assim que ele trazia todos aqueles irmãos no seu coração, havia um vínculo de afeto, de amor, de comunhão, de paz entre eles. No tempo em que eles estiveram juntos ali, eles construíram essa cumplicidade, e o apóstolo Paulo está dizendo que o fato dele estar preso, dele estar algemado, dele ser um prisioneiro em Roma, não tinha afetado em nada essa amizade deles, porque a graça de Deus ela estava tanto sobre eles como estava com o apóstolo Paulo. Eles eram participantes da mesma graça, participantes do mesmo evangelho, da mesma herança, da mesma bênção, não é? Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim: é justo que eu pense isso de vocês, porque vocês participam da mesma graça comigo. Não é porque eu estou preso que eu sou melhor ou pior do que vocês, não é porque vocês estão desfrutando de liberdade aí na cidade de Filipos que vocês são melhores do que eu, mas nós estamos participando da mesma graça. Então, embora estejamos agora, nesse momento, não podemos nos encontrar, estejamos em momentos separados geograficamente, fisicamente, mas nós estamos participando da mesma graça. E é justo que nós pensemos uns agora, que nós somos participantes do mesmo amor, do mesmo evangelho, da mesma graça, da mesma salvação. E é assim que nós possamos buscar a presença do Senhor, embora longe um do outro juntos. E agora, no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está orando, era uma oração alegre, estava dando graças ao Senhor, porque aqueles irmãos da igreja de Filipos receberam a palavra, perseverando, não é, como fruto da obra começada pelo Espírito Santo, ainda permaneceram firmes na fé, participando da mesma graça da qual o apóstolo Paulo participava, e o apóstolo, diante de tudo isso, ele tinha um sentimento de saudade daqueles irmãos. Ele estava saudosista, ele estava sentindo a falta deles, não é? Nessa hora que nós estaremos separados aí,
não é? E não poderemos estar juntos, falando a respeito mais assim da congregação da qual eu faço parte, mas tenho visto aqui que tem pessoas que estão assistindo que são de longe, né? Pessoas que estão distantes da gente. E pessoas que a gente tem saudade. Tem saudade porque tem boa comunhão. Né? Então, o apóstolo Paulo estava saudosista daqueles irmãos. Ele estava possibilitado de visitar. E talvez aqueles irmãos estão pela distância não conseguiriam ver naquele momento. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus era testemunha da saudade, do afeto profundo que eles tinham em Cristo Jesus. Irmãos, isso é importante. Nesses momentos de dificuldade, é importante a gente estar em contato. Não podemos ficar separados, não podemos ficar alienados. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos também nos comunicar com os outros. A comunhão que o Espírito Santo gera no nosso coração, uns para com os outros. É muito importante nesse momento. Não se isole, por favor, não se isole nesses dias. Procure estar em comunhão, procure estar conversando com alguém, procure interagir. Vamos estar juntos, vamos participar aqui dessa exposição e reflexão nessa carta aos Filipenses. Todos os dias vamos ter um momento juntos aqui para que a gente não perca contato. E eu sei que mais hoje também é um prazer ter vocês aqui com a gente, ok? E agora, o apóstolo Paulo continua na oração. O Paulo, então, ele ora, ele começa a oração, ele está feliz, ele fala de tudo aquilo que ele expressa na oração, que quando ele vai orar pelos filipenses, ele fica alegre, porque eles estão firmes na fé, que o Senhor começou a boa obra, e essa boa obra, ela vai continuar, ela vai ser concluída. Aí ele dá uma divagada, porque ele começa a sentir saudade daqueles irmãos, mas agora o apóstolo Paulo retoma a oração. E aí ele começa falando aqui, e também faço esta oração. Então agora ele ora, primeiro motivo, ele ora com gratidão, ele ora com alegria, com saudade, com amor por aqueles irmãos, e com satisfação por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas ele faz uma segunda oração, e a segunda oração do apóstolo Paulo é que o amor daqueles irmãos aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Então agora Paulo está feliz por aquilo que tem acontecido naquela cidade, mas Paulo percebe o seguinte: não há nada bom que possa melhorar. Não há nada que está indo bem que não possa ir ainda melhor. Porque o apóstolo Paulo vê que o amor daqueles irmãos é grande, que a perseverança deles é real, que eles ainda conservam o primeiro amor, que eles ainda conservam a alegria, mas que eles precisam crescer em amor, e esse amor precisa crescer na percepção. Não é? O texto fala muito isso, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e percepção. Porque é importante que a gente mantenha o fervor, que a gente mantenha o amor, mas é preciso também que a gente desenvolva a profundidade. E aqui, irmãos, na oração do apóstolo Paulo, eles precisavam melhorar a profundidade do evangelho deles. Irmãos, a gente ver que nos últimos dias muitas pessoas estão vivendo o evangelho superficial, o evangelho baixismo, o evangelho que cada um faz o que acha que é certo, cada um vive a sua vida da própria maneira. Quando a gente olha da palavra de Deus, vê que isso não é sentido. A gente não pode achar que uma filosofia ou um entendimento vago do evangelho seja suficiente. Mas o apóstolo Paulo, mesmo aqueles irmãos que estavam tão fervorosos já por um período grande de tempo, irmãos que estavam participando da mesma graça que Paulo, Paulo fala: vocês precisam crescer na graça, no conhecimento, na percepção. Vocês precisam ser do amor, mas vocês também precisam de conhecimento e percepção. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que tantas doutrinas estranhas, tanta coisa esquisita tem sido pregada, e muitas pessoas têm caído em laços aí, em heresias, muitas pessoas têm se contaminado na fé, muitas pessoas têm deixado o pecado entrar no coração, têm sido destruídas por falsas doutrinas, porque não conseguiam crescer conforme o apóstolo Paulo disse aqui, não é? No conhecimento e percepção. Por quê? Porque há no caminho.
10, o apóstolo Paulo conclui aqui, termina essa frase dizendo: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, segundo a oração do apóstolo Paulo, depois desse momento de alegria, é uma oração agora pedindo para que os irmãos tenham alertados. Né? Nesses dias agora vamos ficar afastados. Vocês já viram aí nas redes sociais muita gente fazendo oração, muita gente publicando tantas coisas, tantas frases, tantos versículos pinçados de forma aleatória na palavra de Deus. Não é? Nós queremos sim que o Senhor entre com providência e traga cura, traga libertação desse mal pelo qual esse mal que nós estamos atravessando, mas nós não podemos achar que isso só é o Evangelho. Nós precisamos aprofundar, porque há muitas coisas que vêm até nós dentro de um embrulho bonito para parecer que é de Deus, mas na verdade não é. Na verdade tem muita heresia escondida atrás de uma aparência de piedade. Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. O apóstolo Paulo fala que a oração deles para que aqueles irmãos crescessem, aumentassem o seu amor em conhecimento e percepção, era porque tinha coisas que precisavam ser analisadas, precisavam ser avaliadas. Paulo fala aqui para que eles pudessem aprovar as coisas excelentes e se apresentarem aqui, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, nós não sabemos quando nós teremos que nos apresentar diante do Senhor. Ainda mais agora, com essa questão aí do coronavírus, né, que tem deixado todo mundo com medo. Mas antes dele, tinha outras coisas. Eu estava conversando com um grupo de pessoas hoje, né, eu não conheço ninguém perto de mim, assim, não vi falar de ninguém perto da gente que morreu por causa do coronavírus, mas nós temos notícias de pessoas que morreram de acidente por perto, pessoas que morreram de câncer, pessoas que morreram de ataque cardíaco e tantas outras coisas, tantos outros motivos. Então, nós não sabemos quando teremos nos apresentar diante do Senhor, mas nós sabemos como nós temos que nos apresentar diante do Senhor. O apóstolo Paulo fala aqui para aqueles irmãos que eles precisavam analisar todas as coisas e aprovar as excelentes. É triste quando a gente olha para a nossa vida e a gente está provado coisa que não é excelente. A gente tem aceitado muita coisa que não é de Deus. A gente tem experimentado e desfrutado coisas que não agradam ao Senhor. E como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Eu não sei que eu vou me apresentar diante dele. Pode ser essa noite ainda, ou pode ser daqui a 50 anos, eu não sei. Mas eu preciso saber o seguinte: quando essa hora chegar, eu preciso me apresentar diante do Senhor dessa forma como o apóstolo diz aqui, não é? Sincero e inculpável. Eu sei que eu não serei perfeito e jamais deixarei de ser um pecador, mas não posso compromisso em relação àquilo que Deus espera de mim como filho dele, como cristão. Eu preciso sempre estar correndo ao Salvador. Eu preciso sempre, diante de qualquer escolha que tiver que ter na vida, recorrer ao Senhor Jesus e pedir a misericórdia dele, para me ajudar a escolher aquilo que agrada ao Senhor e rejeitar aquilo que o aborrece. O apóstolo Paulo é enfático com isso aqui, que conhecimento e percepção daqueles irmãos crescessem e aumentassem, para que eles escolhessem e aprovassem apenas as coisas excelentes, para se apresentarem sinceros e culpáveis diante de Cristo. E essa maneira de apresentar diante do Senhor, no dia do Senhor, né, é uma maneira que o apóstolo Paulo encerra dizendo: cheio fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Irmãos, nós precisamos do Espírito, precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos produzir o fruto dele. Porque se não for o Espírito Santo na nossa vida, se não for a obra de Cristo no nosso coração, nós não poderemos nos apresentar dessa forma, Senhor. Volto a frisar aqui, irmão, no Evangelho, ser cristão não é ter uma boa conduta moral. Tem muita gente que tem boa conduta moral não é cristão, não conhece Deus, não foi transformado no Evangelho. Não é isso que cristãos são.
não é ser cristão. Ser cristão é reconhecer que existe um Deus justo e bom, que é perfeito em todos os seus caminhos e que diante da sua santidade o pecado pode olhar. Ser cristão é olhar para si mesmo e ver quando somos frágeis, quando somos pecadores, pequenos, somos imperfeitos. Ser cristão é recorrer a Cristo para nos salvar, para nos dar, para nos providenciar o caminho do escape da condenação. Só Ele pode. Ele veio em carne, veio um homem, pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e garantiu a possibilidade da vida eterna. Todos aqueles que lhe creem podem e terão a vida eterna garantida do Senhor. E através do Espírito dele, do Espírito Santo, ele passa a orar dentro do coração daqueles que se entregam a ele. E ele começa a fazer uma obra de santificação, assim como tinha feito na vida daqueles irmãos filipenses. Assim como eles estavam desde o primeiro dia até o momento em que Paulo escreveu a carta, permanecendo por causa desse Espírito, que agora o apóstolo Paulo recorre em intercessão para que o amor, mente e percepção, não é para que pudesse ter mais conhecimento, mais percepção, para aprovar as coisas excelentes e apresentar-se diante do Senhor como inculpáveis e apresentando fruto tudo aquilo que o Senhor tinha plantado, tudo aquilo que o Senhor tinha feito nascer na vida deles. Irmãos, que nesses dias nós possamos recorrer ao Senhor assim. Nós possamos orar com alegria, assim como o apóstolo Paulo dizer: Senhor, mesmo que nós não tenhamos nesses dias toda a liberdade que nós gostaríamos de ter, mesmo que nós não tenhamos oportunidade de estar juntos como gostaríamos de estar, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter a mesma fé, o mesmo amor, a mesma alegria de quando nós estávamos congregando juntos na igreja, no dia que nós entregamos a vida ao Senhor. Ou se você ainda não sentiu isso, você pode hoje entregar a vida ao Senhor Jesus. E que a nossa oração seja uma oração de gratidão, de louvor ao Senhor, e que nós possamos perseverar, irmãos, mas tem que buscar cada dia mais aprofundarmos a nossa percepção, nosso amor, nosso conhecimento, para que a presença do Senhor Jesus, o nosso Salvador, através do Espírito Santo, nos ajude a escolhermos e aprovarmos apenas as melhores coisas, as coisas excelentes. Que rejeitemos toda heresia, que rejeitemos tudo aquilo que não vem de Deus e que possamos assim nos apresentar aprovados diante do Senhor Jesus, como diz o texto aqui, inculpáveis, não porque Ele não temos errado, não porque somos perfeitos, mas porque sobre nós está a justiça de Cristo que morreu no nosso lugar. Sobre nós foi imputada a justiça do nosso Senhor. E assim tenhamos um fruto a apresentar para a glória e para o louvor de Deus que recebemos como a justiça que veio pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esses dias serão difíceis, não serão fáceis, mas nós podemos continuar construindo a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com Deus, para que no momento em que formos chamados a nos apresentar, tenhamos sobre nós a justiça do Senhor Jesus, e nos apresentemos em paz e apresentemos também o fruto de tudo aquilo que Deus fez. Amém? Amanhã a gente continua e vamos mandar todas as cartas aqui, se o Senhor assim nos permitir. E você tem uma boa noite, não é? Se você vai trabalhar amanhã ou não, eu ainda não sei se vou trabalhar amanhã ou não, mas o importante é que nós temos o Senhor Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Ok? Obrigado pela palavra, Pai. Obrigado a Deus, que foi o Senhor que começou a obra em nós. Não foi a nossa igreja, não foi os nossos pastores, embora tenham os instrumentos do Senhor, a obra não é deles, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nem começou uma obra boa no nosso coração. E o Senhor vai completar até o dia em que estivermos nos apresentando de Ti. Isso é uma lembrança e é uma convicção de alegria, Pai.
Saber que não dependemos de nós mesmos, ó Pai, para andarmos na Tua presença. Dependemos do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Somos participantes dessa graça, assim como todos os outros irmãos que já se foram, aqueles que ainda virão, e que o Senhor derramar essa graça sobre todos, em todos os tempos. E nós te louvamos por isso, Pai. E queremos, ó Deus, permanecer com todo fervor, com toda alegria, com todo amor, com todo o nosso entusiasmo, com toda a nossa fé. Pedimos que a Tua graça e o Teu amor se manifestem, Pai. Nós possamos, ó Senhor, aprofundarmos a nossa fé, de forma que estejamos alicerçados no Senhor, para que tenhamos conhecimento, para que tenhamos, ó Deus amado, a percepção correta e adequada, para, assim como disse o texto que nós estudamos hoje, Pai, para que nós possamos escolher as coisas excelentes, aprovar as coisas excelentes. Senhor, não nos dê provar aquilo que será do Senhor. Pai amado, ensina-nos a amar aquilo que o Senhor ama e a odiar aquilo que o Senhor odeia. Ensina-nos, ó Senhor, a buscarmos aquilo que agrada ao Senhor e rejeitarmos aquilo que entristece o Teu Espírito Santo, Pai. Nós não temos capacidade para isso, ó Deus. A Tua palavra nos ensina que é a justiça de Cristo sobre nós que nos capacita a vivermos de forma a apresentarmos o fruto do Teu Espírito e quando tivermos que nos apresentar na Tua presença, que sejamos inculpáveis, não por mérito nosso, mas por causa dos méritos do Senhor Jesus. Senhor, conosco, nos nossos descansos, abençoe cada um daqueles que participaram, Senhor, dessa transmissão conosco. Senhor, guarda e livra-nos de todo mal. Senhor, misericórdia das famílias que estão sofrendo perdas em todo o mundo agora, Senhor, por causa dessa enfermidade terrível que está se alastrando pelo mundo, Pai. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos do mal, consola o coração daqueles que estão de luto agora, Pai. Senhor, aqueles que estão sob suspeita, o Senhor entra com providência da cura e libertação. E dá-nos, ó Senhor, tranquilidade, paciência, dá-nos, ó Deus, serenidade para enfrentarmos esse momento. E que possamos, ó Deus, ao invés de estarmos desesperados, como muita gente está, que possamos ser aqueles que vão levar a paz, que vão levar a alegria, que vão levar, ó Deus amado, o conforto, mesmo usa-nos e manifesta a Tua através das nossas vidas, assim como o apóstolo que estava na prisão encorajando os filipenses. E sejamos essas pessoas, ó Deus, nesse momento de restrição, encorajando aqueles que estão desesperados e, se possível, Senhor, levá-los a um encontro real e verdadeiro contigo, para que sejam salvos também e transformados pelo Evangelho, assim como nós. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Muito obrigado aí pela sua presença. Pastor Dirceu Pucharelli, a irmã Marinete também, o Luiz Cláudio, a irmã Keila, Tati, muita gente por aqui. Graças a todos vocês, isso mesmo, para todos os comentários. Deus abençoe todos vocês. E amanhã estaremos juntos. Vai ser um horário um pouco mais cedo. Eu vou divulgar aí pelo Facebook, também pelo WhatsApp. Não sei o horário certo ainda, mas nós continuaremos aí a reflexão na carta aos Filipenses. Vamos fazer posição dessa carta e compreendermos que Deus pode trabalhar conosco nesses dias, ok? Um grande abraço, Deus os abençoe, muito boa noite.